Dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta segunda-feira, dia 29, para junto refletirmos, para junto analisarmos e assim tentar cumprir a palavra de Deus. Que o evangelho de hoje sirva para nós como exemplo, como caminho. É a palavra do Senhor que vem até nós para nos tornarmos melhores a cada dia. E nesse Natal do Senhor, onde as pessoas estão confraternizando, onde as pessoas estão se aproximando cada vez mais de Deus, os festejos estão aí, as pessoas estão mais unidas, as pessoas querem ser melhor. É porque o caminho realmente não é fácil, o mundo é complicado, mas depende do esforço de cada um para cada um se parecer mais um pouquinho com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse finalzinho de mês, hoje já 29, acabando o ano de 2025, que a gente possa refletir onde nós melhoramos, aonde temos que melhorar mais, o que nós vamos planejar para 2026, para assim sermos um cristão melhor, para assim sermos verdadeiramente seguidores de Cristo. Que você tenha um ano novo de muitas bênçãos, de muitas graças e que todos os seus sonhos bons sejam realizados, que seus pedidos sejam atendidos e que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor neste ano de 2026. E o evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendize a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, nessa segunda-feira, dia 29, que a gente também possa seguir o exemplo de Simeão. Simeão reconheceu o menino Jesus, reconheceu que ele era filho de Deus e disse: agora, Senhor, o teu servo pode partir em paz, porque foi cumprida a tua promessa. O que Deus promete não falha. O que Deus deixou escrito através dos profetas, dos santos, todas as promessas serão cumpridas. O menino Jesus veio ao mundo para nos salvar. Tudo o que Simeão disse foi inspirado pelo Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste tempo que nós vivemos de tantas perturbações, de tantas contradições, de tantos falsos profetas,
É preciso que a gente reconheça a humildade, a pobreza que Jesus veio, nascido entre os animais, nascido numa manjedoura, porque não havia lugar para Maria, nem para José, nem para Jesus, nas hospedarias e nas casas. E quantas vezes hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ainda não há lugar para Jesus em nossos corações, em nossos lares, em nossas residências. É preciso que, assim como Simeão reconheceu Jesus, nós também possamos reconhecer Jesus como o nosso único Salvador, como aquele que foi enviado para nos trazer a boa nova, a salvação. É preciso que nesse finalzinho de ano, onde fomos abençoados com esse ano de 2025, que a gente possa agradecer a Deus e dizer assim: Senhor, faz-me melhor em 2026. Mas para Deus agir em nossa vida, para Deus agir no nosso dia a dia, é preciso também ter uma contrapartida. É preciso também que nós nos convertamos, que nós possamos apreciar verdadeiramente o Evangelho com um coração contrito e cheio de graça. Muitas vezes não estamos fazendo nada, muitas vezes estamos esperando tudo acontecer sem nos movimentar, sem nos mexer. Às vezes nós temos que tirar o exemplo da vida para também exercitar as coisas do alto. É como tem gente que estuda, se esforça, procura um trabalho, procura um emprego e consegue. E aquele que não se movimentou, não procurou um trabalho, não procurou um emprego, não estudou, quando o outro consegue, aí aquela pessoa diz: eita, mas fulano teve tanta sorte. Não reconheceu o esforço, as noites de estudo, as caminhadas, deixando o currículo em empresa, em lojas para conseguir um emprego. Tudo depende do esforço. E quando nós também vemos alguém se converter, procurar o caminho de Deus, procurar ser exemplo na família, procurar ser um exemplo de pai, de mãe, de filho, de membro da comunidade, nós dizemos: eita, aquele ali teve sorte, Deus agiu na vida dele. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus vai agir se nós professarmos a nossa fé com nossos lábios, com nossa boca. Deus vai agir se nós mudarmos de atitude e assim possamos demonstrar para todos que realmente estamos interessados em ser uma nova criatura, em ser uma nova pessoa. Deus não vai agir somente se você falar da boca para fora, porque Deus respeita a sua vontade e respeita as suas escolhas, respeita as nossas escolhas. É preciso que a gente verdadeiramente tenha mudado, é preciso verdadeiramente que haja uma conversão, é preciso que a gente possa nos converter, para que assim a gente possa cada dia nos aproximarmos mais das coisas do alto. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa, além de ser, parecer. Tinha um imperador romano que dizia: a mulher de César não tem só que parecer honesta, não tem só que ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente, além de ser, tem que parecer. Ser e parecer. Não adianta só querer parecer na foto, nas mídias sociais, não. Todo mundo conhece a nossa vida, sabe de nossas atitudes, sabe quem nós somos, a quem estamos e querendo enganar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos enganar o homem aqui na terra, a homem e as mulheres e a quem quisermos. Isso é fácil. Enganar a Deus que não é possível. Enganar a Deus é que não nos leva a caminho nenhum. Porque a palavra de Deus diz que até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. A palavra de Deus diz que uma folha só não cai de uma árvore se não for da vontade do Pai. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse ano que se aproxima, que você possa aumentar a sua caminhada em direção ao reino celeste, que você possa almejar chegar a Jerusalém celeste. Eu sei que vocês têm se esforçado, eu sei que nós temos nos esforçado. Esse ano de 2025 nós mudamos para melhor. Eu conheço as pessoas
eu converso com as pessoas. Muitas deixaram os velhos hábitos, muitos deixaram os pecados de estimação e assim estão caminhando para águas mais profundas. Que em 2026, essa pessoa que se tornou em 2025 uma pessoa melhor, ela possa atingir as águas profundas da vida e da espiritualidade. Que em 2026 você possa sentir que verdadeiramente se aproximou mais de Deus e se tornou uma pessoa mais santa. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso tempo é passageiro, nosso tempo passa rápido e a cada dia é um dia a menos. Que a gente possa verdadeiramente nos converter para quando chegarmos no final de 2026, se assim o Senhor nos permitir, dizer: obrigado, Senhor, eu consegui. Obrigado, Senhor, eu atingi as minhas metas espirituais. E possa principalmente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus nos abençoe.